É muito complicado, porque o Flamengo tomou uma série de decisões e tudo isso tem um fundo, um começo. Não é porque o Flamengo aleatoriamente, nos pênaltis, foi eliminado apenas. Mas era uma equipe extremamente competitiva, forte, que intimidava todos os adversários no ano passado. E não é à toa que conseguiu um feito. Não pensa que todo ano vai ser assim, né, Denilson? Lógico. Eu até acreditava no Flamengo. No início do ano, eu dizia aqui, é o time que tem tudo para outra vez ser avassalador e até melhor na temporada deste ano. Só que o Flamengo ganhou a Libertadores e o Brasileirão juntos na temporada 2019, mas perdeu jogadores como o Pablo Mari, como o próprio Rafinha. Hoje o Gabigol também enfrenta a lesão. O Flamengo não é o mesmo, não dá para dizer que é o mesmo do ano passado. Agora, por que não é o mesmo, Denilson? Por que o Flamengo se perdeu nesse caminho? É o Jorge Jesus mesmo ainda? Eu sou daquelas que acredito que perder um treinador é catastrófico, é avassalador, abate todo mundo, o clube, o elenco, é difícil uma nova adaptação. Agora, não sei o que acontece mesmo, porque o Flamengo vem deixando a desejar e não é à toa que os torcedores estão protestando. O Rogério Ceni tenta, ou está tentando recuperar o futebol que o Flamengo jogou e encantou o Brasil na época de Jorge Jesus. O Domi veio, não conseguiu dar esse padrão para o time, muito questionado, um outro estilo também de comportamento, né? Beira do campo, imagino também que no dia a dia. O Rogério Ceni acho que se aproxima mais nesse estilo de comportamento, é um cara mais enérgico, né, dentro do ambiente de trabalho. Eu acho que ele tem uma questão motivacional também que deve ser importante dentro do vestiário. São 6 jogos, ele só tem uma vitória, o Rogério Ceni com o Flamengo. Você falou antes de chamar a matéria das alterações, que eu acho que para mim foi o grande problema do Rogério Ceni no jogo. Nesse específico, lá na Argentina, aquele 1-1 ok, o Flamengo se comportou bem, mas eu não consigo entender. É que o Rogério, ele está morando no centro de treinamentos, ele está respirando o Flamengo 24 horas. Talvez ele esteja vendo coisas que nós não conseguimos porque não temos acesso aos treinos, não sabemos aproveitamento, cobranças de pênalti, falta, não sabemos como ele está montando. O que é fato é que, imagina, fica contando com o Rodrigo Caio, que era o pilar da defesa com o Pablo Mari. E aí, de repente, o cara é expulso. Que culpa tem o Rogério Ceni? Nenhuma. Corretamente, não é. Acho que isso aí não é nem questionável. Agora, o problema todo é que como é que você tira num jogo decisivo os caras que são seus organizadores e finalizadores também, como Arrascaeta e Everton Ribeiro? Eu não entendi. Eu não sei se ele explicou isso na coletiva, eu não acompanhei a coletiva inteira. Os trechos que eu vi, ele não falou especificamente sobre isso. Ele está confiando no Vitinho, que é um jogador que às vezes a torcida não confia. Então, Leirão, ontem se ele tirasse o Vitinho, por exemplo, e colocasse o Pedro... E não colocou muito tarde o Pedro? Colocou muito tarde. E colocou também por causa do desenho do jogo, né? Do que estava acontecendo no jogo. Mas se ontem ele tira o Vitinho e coloca o Pedro, sei lá, com 10, 15 minutos de jogo ali do segundo tempo, de repente a história do jogo teria sido diferente. E essa era a única substituição naquele momento para fazer. Apesar de eu achar que o Everton, por exemplo, que é um cara que eu acho que é o melhor, melhor meia que nós temos hoje no futebol brasileiro, ontem ele não estava num dia tão inspirado assim. Até acho que o Arrascaeta estava melhor do que ele. Aí a alteração quando ele tira o Everton e aí vem e tira o Arrascaeta, não necessariamente nessa ordem, e coloca o Pedro, ou seja, ele tirou 2 meias, coloca um jogador de ataque, ele tenta fazer com que o Vitinho e o Gerson, principalmente, fizessem ali essa bola chegar na frente, mas não tinha jeito. Tá, mas assim, a produção até passa pra gente que o Rogério alegou que ele queria mais velocidade. Só que, na verdade, quando você põe um centroavante como o Pedro, você precisa fazer com que a bola chegue nele. Então, quais são as pessoas, além do Bruno Henrique, você tem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro para fazer essa chegada. Por isso que eu não consigo entender. Porque não adianta você ter o atacante sendo que ele não recebe a bola. E aí, no desespero, uma coisa que eu gostei muito, a gente acompanha Libertadores, eu acho até que eu acompanhei mais Libertadores, você ficou muitos anos na Europa acompanhando Liga dos Campeões, né, no outro patamar. E ontem eu queria destacar uma coisa que eu vi e que achei super importante. A postura do Racing. O Racing veio com um empate em casa, não é? Precisava fazer algo diferente, conseguiu o gol e a maneira como eles se defenderam limpamente, não dá para falar que eles foram desleais, que usaram o antijogo, pelo contrário, o Racing se defendeu de maneira perfeita, o Racing jogou com inteligência e o BKSS, que a gente conhece bem por causa do Sampaoli, trabalhavam juntos e tudo mais, é um técnico que preparou, sabendo que o Flamengo não vive o seu melhor momento, que seria pressionado, se conseguisse um gol, teria tudo para segurar, não é o time do Flamengo, e
E assim o fez, ainda tomou um gol, que acho que estava fora do script. E nos pênaltis, é o que eu falo, aí é complicado, Denilson. Fora isso, quando você tira Arrascaeta e Everton Ribeiro, você perde batedores de pênaltis também. Assim, Loirão, o contexto do jogo geral, o Flamengo dominou o jogo, né? Sim. Porque você falou da questão dominou, mas não marcava. O Vitinho teve duas oportunidades, a primeira, o Arias até foi muito bem na partida, quando ele dá o chapéu no defensor e tenta a finalização, ele diminui o espaço. Agora esse gol ele não pode perder, ó. Ele tinha até a possibilidade de driblar o goleiro nesse lance daí, ó. E aí perdeu o gol. Então, assim, o Flamengo, num contexto geral, jogou melhor, teve mais posse de bola, buscou mais o gol. Essa finalização do Vitinho. O Vitinho, apesar de não ter jogado bem, teve as melhores oportunidades. O Rogério Ceni tem apostado no Vitinho e é treinamento, Denilson. Está vendo ali, está acreditando no jogador. Mas interessante que o BKSS, ele é uma pedra no sapato do Rogério Ceni, porque em 2017, quando ele era técnico do São Paulo, o BKSS treinava o Defensa e Justiça e eliminou o Rogério Ceni de uma Sul-Americana. Então, é muito complicado isso. É complicado, a situação do Flamengo é difícil, a gente mostrou ali um pouquinho do protesto do torcedor. Resta o Campeonato Brasileiro, né? Entra de vez na briga pelo Aí tá Campeonato muita Brasileiro. gente ficando só com o Campeonato Brasileiro. Agora, vamos lá. Galo, só o Brasileirão. Flamengo, a mesma coisa. O Internacional pode estar no mesmo caminho. Mas... Fluminense, só o Campeonato Brasileiro. Palmeiras bem, Grêmio bem, Santos bem. Santos bem, Mas aí entra um time que tem um elenco de muita qualidade, mais um aí que vira obrigação, né? O torcedor, né? Agora virou obrigação você ganhar o Campeonato Brasileiro. Não acho que o trabalho do Rogério Ceni é um trabalho ruim, no geral. Pontualmente, ontem ele foi infeliz nessas alterações, porque ele não poderia tirar os 2 meias, né? E colocar um atacante se não tem como abastecer esses jogadores, apesar do Isla, principalmente depois da expulsão, começou a surgir muito ali pelo lado direito, participando bem pelo lado direito, mas não foi o suficiente para conseguir a classificação. É uma pena. Agora que contratou o Rogério Ceni, tem que seguir. Não tem nem que pensar em demissão, em pressão. Acho que a pressão é maior para os jogadores, Denilson, porque eles estão há muito tempo juntos, já se conhecem, têm entrosamento e essa responsabilidade, essa união deveria ser dos jogadores. E eu acho até, pelo que a gente espera do Flamengo, que você empatar um jogo em casa outra vez com o Racing, que não é hoje o melhor time da Argentina, já é complicado. Aí você vai para as penalidades, aí o Diego Alves não teve muitas chances ali, enfim, não teve muita oportunidade para fazer uma defesa. Então o Flamengo foi eliminado, mas acho que tem que ficar essa lição duríssima. Acho que todo mundo tem que levantar a cabeça logo, tem que dar uma resposta para o torcedor. O Flamengo, na minha opinião, era favorito até para ganhar a Libertadores e foi eliminado precocemente. Uma pena, porque vai perder dinheiro, vai perder o lado emocional, pela confiança, como destacou o Rogério Ceni, mas agora ter tranquilidade para se reorganizar em Santana Brasileirão, que é o atual campeão. Qualidade tem, Loirão. Qualidade tem para se recuperar e principalmente experiência dentro do vestiário. Sem dúvida. Bom,